Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, trazendo temas relevantes ligados à educação, à carreira e a muitos assuntos que interessam realmente ao desenvolvimento humano. Bom, hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre coaching vocacional. Quantos pais devem, nesse momento, estar enfrentando realmente uma grande barra, uma dificuldade muito grande para encaminhar seus filhos, porque os filhos muitas vezes não sabem muito bem que curso superior que eles devem seguir, qual a sua vocação, qual o seu propósito, a tal da voz interior que eles não descobriram. Isso é um problema muito comum entre as famílias e é um problema que tem que ser resolvido o mais precocemente possível. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Arthur Caldas, que é um coaching vocacional, tem bastante experiência na área, já foi professor também e conhece muito bem esse dia a dia dos meninos e essas necessidades. Arthur, seja muito bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Eu que agradeço, Durval, o convite do Amazon Sat para estar aqui com vocês. Eu espero que nosso programa seja rico para os pais, para os educadores e principalmente para aqueles jovens que estão nesse momento enfrentando dilemas de escolha vocacional. Muito bem. Arthur, eu acho que um grande problema que os pais enfrentam hoje é esse momento da decisão, né? E eu tenho duas filhas pequenas, ainda não estou tão preocupado com isso, mas sei que tem muita gente desesperada, tem pais querendo encaminhar os filhos, até porque a gente sabe que o mercado realmente é muito competitivo hoje. Só que a pressão que se faz em cima dos jovens talvez seja muito importante, muito fundamental. Como é que a gente faz nesse momento tão complicado em que esses jovens estão atravessando de todo esse dilema, toda essa situação, para não exercer, digamos assim, uma pressão muito grande em cima do jovem, mas ao mesmo tempo de proporcionar que esse momento seja um momento tranquilo, seja um momento suave, que ele possa fazer a sua decisão tranquilamente? Bem, Durval, essa pergunta ela é fundamental, né? É fundamental porque o jovem ele tem muitas pressões. Pressões dos pais, pressões dos amigos, a pressão da própria sociedade. No final do ano nós temos os exames, Enem, PSC, CIS, onde ele necessita dar uma resposta para a sociedade. Que curso ele vai fazer, que curso ele vai prestar e que caminho ele irá seguir. E nesse momento, o que é necessário? É necessário, fundamental, essa voz interior que você acabou de falar, o chamado autoconhecimento. É o momento dele parar e analisar quais são as suas forças, quais são as suas habilidades, em que ele vai estar sendo chamado, até porque vocação vem do latim, né? Vocare, o chamado dele, o propósito, como você bem se referiu também. Então ele precisa, nesse momento, saber quem ele é, primeiramente. Depois ele partir para o foco. Aí ele vai para o foco, sabendo realmente qual o curso que ele pode se localizar e se inserir dentro daquela situação, mas principalmente, Durval, parte do princípio do autoconhecimento. Sem um autoconhecimento, qualquer profissional, ele fica perdido, é um caminho que ele vai ter muitos obstáculos ainda para superar. É isso mesmo. E Arthur, eu tenho falado reiteradas vezes aqui no programa sobre a importância de um adequado processo de alfabetização emocional, ou seja, quanto mais precocemente na escola, e eu estou falando do ensino fundamental mesmo, estou falando ali do ensino infantil, de fazer as crianças tomarem contato com as suas próprias emoções e começarem a se conhecer e perceber isso daí, né? Um dia desses, um amigo me perguntou, mas como é que a gente faz para perceber essas inclinações numa criança de 4 ou 5 anos? Dá para perceber. Tal qual a faculdade, que a gente estuda, faz a faculdade, eu acho que o pai também tem que estudar para ser pai, né? Tem que ler um pouquinho sobre isso, né? O que você acha? Você acha que esse contato precoce com os sentimentos, com as emoções, você acha que isso pode ajudar no momento em que chega ali a puberdade, a adolescência? Pode, porque é esse contato que vai fazer criar esse laço, essa intimidade entre os pais e os filhos. Então, a partir do momento que o pai conhece realmente o filho, sabe quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, em que momento há as frustrações, porque daqui a pouco ele vai entrar no ensino médio e vai se deparar com disciplinas como física, química, ou seja, disciplinas diferenciadas dentro do currículo que ele estava tendo ainda no ensino fundamental, é que o pai precisa daquele auxílio, né? E esse auxílio, muitas vezes, ele fica meio que perdido, porque o próprio pai tem os seus afazeres, né? E ele não se sente, na verdade, na função de auxiliá-lo na escolha vocacional, mas aí é interessante porque ele quer a decisão do filho.
Ele quer que o filho chegue com ele e diga, olha, se ele chegar com o pai e falar, eu estou indeciso, nossa, é como se fosse uma coisa terrível para ele. Mas faltou, na verdade, essa caminhada lado a lado com o pai. Sim. E por isso que muitos profissionais vêm fazendo esse trabalho, inclusive dentro do coaching vocacional e também os psicólogos através dos chamados testes vocacionais. Então, assim, são trabalhos oferecidos, né, através de ferramentas cientificamente comprovadas para auxiliar esses jovens nessa caminhada durante o percurso deles educacional. Talvez coach para pais, talvez fosse interessante também. E existe, né? existe coach para pais, né? O coach é um serviço de desenvolvimento humano que parece assim que ele não tem fim. Você tem coaching para pais, você tem coaching para os próprios filhos, o life coaching, né? Então, assim, basta você querer. Hoje nós temos, ainda bem, muitas oportunidades durante o século XXI. E nós temos que aproveitar, sejam pais, sejam filhos, sejam os responsáveis de uma maneira geral, principalmente também os educadores, estarem atentos para saber em que momento e que situação vivida está o jovem do século XXI. Ou seja, os pais também têm que estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho, estudar muito até. Sem dúvida. Olha só, Arthur, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando sobre esse tema tão importante que é o coaching vocacional. Não sai daí. Bom, eu comprei material didático do meu filho, né? Ele tá na escola, eu comprei o material todo aqui. Aí eu ganhei esse tablet aqui na premiação. Estava fazendo pesquisa, a Lira foi o local mais barato. Então, além da economia, né, eu ganhei o tablet. E quem ficou feliz foi meu filho, para quem eu comprei o material. Fiz as compras e verifiquei que os preços estavam bem acessíveis. E fiquei muito feliz porque ainda ganhei esse notebook, né? Esse ano eu comprei todo o material didático do meu filho na Livraria Lira e eles estavam fazendo uma promoção de volta às aulas de carro novo e eu preenchi os cupons e participei e ganhei. A gente agradece de coração a sociedade amazonense, agradece aos nossos clientes que costumeiramente vêm aqui com a gente. É uma satisfação poder recebê-los. E olha só, tem muito mais por aí, viu? Ano que vem, Livraria Lira, 40 anos. Então venha prestigiar a gente, que nossas promoções aqui são nota 10. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e a você que nos acompanha pelo canal 44 da Amazonsat e pela nossa página do facebook.com/Amazonsat, por favor interaja, manda suas perguntas, suas sugestões de pauta, que elas são sempre muitíssimo bem-vindas. Nós estamos aqui com o Arthur Caldas, que é um coach vocacional, um especialista em coaching vocacional, conhece bastante, deve ter centenas de milhares de sessões, de horas de sessão aí, né, Arthur? Bastante, algumas sessões, realmente. E, Arthur, a gente falava um pouquinho no último bloco sobre a questão do processo de decisão, que é um processo que demanda tanto dos pais quanto dos alunos também, uma dificuldade muito grande, porque parece que é uma coisa para sempre, né? E não é para sempre. A gente sabe que hoje, com essa economia disruptiva que a gente vive, com essa dinâmica exponencial dos mercados e da tecnologia também, muita coisa muda. E eu queria começar o segundo bloco te falando de uma pesquisa de uma instituição australiana que fala que mais de 60% dos jovens estão se preparando para profissões que não existirão daqui a 10 ou 15 anos, em função, sobretudo, da questão da automação industrial, dos ciclos de desemprego que, na verdade, ainda vão ocorrer por conta dessa situação. Eu te pergunto, como é que a gente faz para ajudar esses meninos a escolherem, sabendo que a maioria deles está se preparando para profissões que vão ser substituídas, por exemplo, pela inteligência artificial? Aí nós temos que partir em busca de uma criatividade do ramo, né? O que nós percebemos hoje é que esses jovens, uma boa parte deles, eles têm uma dificuldade de caminhos alternativos. E esses caminhos alternativos, eles não podem ser feitos de forma alguma, de qualquer jeito. Eles têm que partir, como eu falei no bloco anterior, do próprio autoconhecimento. Até mesmo para você escolher novos cursos, novos caminhos a seguir, você precisa ter um direcionamento. Você não pode sair desfocado
para alguma situação sem saber realmente o que você quer. A tentativa e fracasso, elas são do ser humano, né? São presentes, elas fazem parte do ser humano. Agora, tentativas e fracassos em demasias, você tem resultados preocupantes e frustrantes, né? Frustrantes, o que gera um autoconceito negativo da pessoa, o que gera um processo até mesmo depressivo em alguns casos. Então, quer dizer, o emocional do jovem, ele fica abalado. Mas, com relação a esse dado que você está nos dando, nos fornecendo, eu digo para o jovem o seguinte: se prepare da melhor forma possível, buscando a criatividade. Nós estamos vivenciando um momento difícil na nossa economia. E o que nós estamos vendo em vários noticiários são situações criativas, saindo da mesmice, né? Buscando coisas novas. E isso daí, o jovem, ele tem que prestar muita atenção sobre o movimento, e eu falo um pouco também por causa da própria história, o movimento histórico que está se desenhando nesse século XXI. Agora, Arthur, fala uma coisa para mim, como é que você faz dentro de toda essa situação para ajudar esses jovens? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu processo. Né? Obviamente você não vai revelar a tua fórmula mágica, que eu sei que é mágica, que teus coaches já tive depoimentos muito positivos deles, mas como é que você faz isso? Como é que você ajuda esse jovem, para o pai que está nos assistindo, para a mãe que está desesperada, que o menino ainda não resolveu e está aí numa situação super crítica? Durval, você está muito curioso para saber sobre isso e eu não vou revelar realmente a mágica total, mas eu vou dar alguns encaminhamentos como é feito, né, o processo de coaching. O processo de coaching, ele é feito partindo do autoconhecimento, né? Então, primeiro ele começa a saber quais são as forças, as fraquezas, as crenças limitantes. Muitas vezes o jovem acha que ele é o Neymar, que ele joga que nem o Neymar e, na verdade, ele não tem toda essa habilidade, por exemplo, de um jogador de futebol ou para um ramo da medicina. Então, primeiramente, a primeira fase do processo é através do autoconhecimento. Partindo do autoconhecimento, nós vamos para uma fase mais de análise de curso. Ele já sabendo quem ele é, ele já tem a possibilidade de fazer as escolhas, dizer assim, esse curso não tem a ver com o meu perfil, é o separar o joio do trigo. Né, chamado. Então ele começa a dizer assim, olha, isso aqui eu não quero. Eu digo sempre para eles que saber o que não quer é tão importante quanto saber o que quer, né? Então assim, eles nessa fase de análise de curso, eles já estão um pouco mais seguros para chegar no terceiro momento, que é o momento da decisão. Então o processo de coaching, ele dura entre 6 a 7 semanas. Uma vez por semana, tá? Uma média de 1h30 cada sessão. E aí lá ele começa a desenvolver e a mudar o chamado mindset, né? Ou seja, a forma dele ver o mundo, a concepção do mundo. Muitas vezes o jovem tem uma concepção muito fechada sobre o mundo, que faz com que ele retire muitas profissões da sua mente e, na verdade, ele começa a se encontrar durante esse processo. Mas acabou? Ainda não acabou, Durval. Nós temos, depois que ele tem a decisão, tem um momento que eu levo para uma visita profissional. Ele vai visitar um profissional da área. Só um minutinho, Arthur, que eu acho que a gente tem, inclusive, fotos aí, a produção deve ter fotos para então compartilhar. Vamos dar uma olhada nessas fotos aí? Vamos ver que eu fico emocionado até quando eu vejo essas fotos. Olha só, isso daí é uma visita com médico, né? Esses dois clientes são chamados coaches, na verdade, dentro do processo de coaching. A vocação foi chamada para a medicina, escolha de curso para a medicina, e aí nós fomos visitar o médico. Aí já temos uma cliente que a vocação, o curso escolhido foi Direito, tá? E aí nós temos a figura do procurador-chefe. Aqui nós temos um engenheiro de controle e automação, explicando todo o funcionamento, a questão. É importante salientar, Durval, que durante esses processos, tá, de visita profissional, aí, por exemplo, a engenheira de produção, dentro de uma grande indústria, nesse processo é necessário frisar que eles vão fazer as perguntas sobre a questão acadêmica, a questão profissional, exatamente do dia a dia. Aí nós temos um escritório de arquitetura, tá? Uma visita no escritório de arquitetura, enfim, temos, não sei se vai, aí já é o lado palestrante, né? É o meu lado palestrante, onde eu vou visitar as escolas. Um processo de sensibilização. Sensibilização, de informação através do coaching realmente, tá? A importância do coaching, que é
fundamental. Você vê, Durval, brilho nos olhos desses jovens, né? Temor também, às vezes, né? Exatamente, né? Aí bate ansiedade, né? Tudo isso. Então temos aí também, são momentos maravilhosos, tá? Tem a oportunidade de dizer que trabalho numa área fantástica. Aí uma visita profissional também é um estúdio de TV, legal, né? E isso daí faz com que realmente o jovem se encontre e diga, Arthur, é justamente isso né? que eu quero fazer para a minha vida. Agora, Arthur, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu pratico com as minhas filhas ainda aqui pequenininhas, é o seguinte. É muito fácil você escolher, relativamente fácil você escolher uma carreira baseada na tua inclinação técnica e vocacional, mas você concorda que tão importante quanto isso é você conhecer e desenvolver habilidades que são intrinsecamente humanas? Mas você vai responder isso aí já já no próximo bloco, tá bom? A gente volta já já, depois do intervalo. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o nosso entrevistado de hoje é o Arthur Caldas, que é coaching vocacional. Arthur, no final do segundo bloco eu deixei uma pergunta para você, para quem está nos acompanhando a partir desse momento, eu vou repetir, que é o seguinte. Escolher a vocação baseado nas inclinações, digamos, técnicas, ou seja, gosto de matemática, vou para engenharia, para física, para coisas dessa natureza, gosto de português, vou fazer direito, assim por diante. Agora, você concorda que o mercado hoje ele exige muito mais do que essas habilidades técnicas? Ele exige habilidades que são intrinsecamente humanas, até porque o dado que eu falei no último bloco sobre a questão da automação, das ondas de desemprego que serão causadas pela questão da tecnologia, tem uma coisa que a tecnologia não pega, que são justamente essas habilidades humanas. É a questão da liderança, é a questão da empatia, é a questão do compartilhar, do trabalho em equipe. Isso aí a escola não desenvolve. Durval, até respiro fundo para poder responder essa tua questão, porque realmente isso daí é um dos principais motivos pelos quais hoje você vê um número grande de demissões. Exato. A questão humana não pesa nem tanto a questão profissional. Técnica. Exatamente, técnica. E lá no coaching há um trabalho muito forte com isso. Quando nós fazemos uma sessão, eu já vou revelando aqui algumas coisas, você está me forçando a falar algumas coisas, mas lá no coaching, no processo de coaching, há uma sessão, por exemplo, chamada, eu acho que você já ouviu falar, sobre roda da vida. Uhum. Quando você faz com que o jovem, no caso, ele tenha um panorama de vários setores da vida dele, como se encontra. Então não adianta, eu digo sempre para eles, não vai adiantar você escolher um curso e você continuar com algumas situações que te deixam estanques, parados com relação à questão humana. Você precisa melhorar em algumas situações. E lá mesmo há a resposta disso. Então, não adianta, por exemplo, um jovem querer ser um médico, mas faltar o lado humano. Não adianta o engenheiro querer ser um engenheiro, realmente o jovem querer ser um engenheiro e faltar um lado humano. Você percebe inúmeras situações no nosso dia a dia que ficam claras as perturbações e as pessoas não estando felizes com aquilo que estão fazendo. Adoecidas mesmo. Adoecidas. Você vê professores adoecidos em salas de aula, por exemplo. Eu falo porque trabalhei por mais de 10 anos em sala de aula e eu vejo os embates eternos ocorrendo entre alunos, professores, coordenação, pais, etc. Então, o que nós temos que fazer agora é trabalharmos muito bem o lado humano. Você falou uma coisa importantíssima também, que é trabalharmos o lado humano, e isso daí vai dar um resultado super positivo em qualquer área, em qualquer curso que você vá escolher. Óbvio, dentro do seu lado vocacional, né, Durval? Perfeito. Arthur, você é pai também, né? Sim. Eu te pergunto o seguinte, a gente falava nos bastidores aqui sobre um livro super importante que eu falei para você que antes da minha filha nascer eu já estava começando a ler, que são a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né? Que ele preconiza ali várias inteligências, e aí a gente imagina logo uma sala de aula, por exemplo, com um Ronaldinho Gaúcho, com um Sartre, por exemplo, com Getúlio Vargas, Einstein. Provavelmente não seria a sala dos sonhos da maioria das escolas tradicionais, né? O Ronaldinho Gaúcho estava pensando ali no intervalo para jogar bola, o Sartre desenhando em pedacinhos de papel, o Einstein fazendo contas ali no vidro né? Então, e a escola, de uma certa forma, acaba não conseguindo fazer isso. Eu não digo nem que não se preocupa, porque o sistema é muito engessado e prevê que os meninos têm que acumular os conteúdos, né, aquelas toneladas de conteúdo para chegar até lá.
Para o pai que está nos ouvindo, para a mãe que está nos ouvindo, para o jovem também que nos acompanha, o que você recomendaria? Como é que a gente faz para começar a perceber o mais cedo possível essas inclinações, essas vocações? Porque o trabalho de coaching, quando você vai fazer com 16, 17 anos, 15 talvez, pode ser até tardiamente. Você não consegue fazer milagre em 7 sessões. Ou seja, se os pais ajudarem, o teu trabalho fica muito mais fácil. Uma facilidade muito grande. Agora, o que nós estamos percebendo hoje é justamente essa falta de comunicação entre pais e os jovens, né? Isso daí vai afetar a questão emocional, principalmente. Nós vamos percebendo que durante o processo de coaching vão surgindo algumas situações, né, que na fala dos próprios jovens, onde nós vamos pontuando a questão familiar sendo um dos principais obstáculos para que ele consiga definir a sua área. Existem pais que, por exemplo, que sonharam em fazer medicina e querem que o filho faça medicina, por exemplo. Você está me dizendo, então, que você está trabalhando ali, tentando ajudar, e, de repente, alguns problemas transversais começam a surgir. Exatamente. Né? E aí você precisa ter um olhar atento, né, profissional, para saber de que forma você pode auxiliar. Primeiro, eu não sou psicólogo, e se ele precisar de um psicólogo, eu vou encaminhá-lo para um psicólogo. Ou seja, o trabalho ele não é terapêutico, Ele não é terapêutico. E a grande diferença entre o coach e o psicólogo é justamente que o coach ele vai trabalhar do momento presente para frente, enquanto que o psicólogo, o terapeuta, vai trabalhar daqui para trás, para resolver alguns traumas. Mas nós percebemos muitas situações que complicam durante o momento da escolha desse curso. Isso daí nós conversamos e trabalhamos também em algumas sessões de autoconhecimento, até mesmo na análise de cursos, volta sobre essa sessão. Por exemplo, eu vou abrir mais uma aqui. Daqui a pouco eu estou abrindo todo o meu processo aqui do Val. Você é um excelente entrevistador e você vai arrancando algumas coisas. Mas, por exemplo, tem uma sessão que nós trabalhamos a questão da própria inteligência múltipla. Legal. Né? Então, ele percebe que ele tem várias inteligências, onde se sobressai. Não é porque eu estou aqui falando sobre coaching, mas eu recomendo a todos que, se pudessem fazer, né, um coach para pais, coach vocacional, um life coaching, não hesite. Porque é uma transformação, é um modo de ver o mundo de forma diferente. Isso tudo vai auxiliar, vai melhorar a vida dos pais e, consequentemente, dos jovens que estão indecisos nesses dilemas do dia a dia da vida deles. Gente, é mais do que coaching vocacional, é um coach de vida, é o tal do life coaching. Life coaching, é isso exatamente. Aí. Arthur, olha, o tempo, infelizmente, é insuficiente. Poxa vida, eu estava já empolgado aqui, já ia falar sobre a outra sessão que eu faço. A última sessão, né? Pois é. Então, mas, infelizmente, Arthur, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que a gente tem que marcar mais uns 2 ou 3 programas. Vou falar aqui com a produção já. Eu queria te agradecer pela tua presença, pelas valiosas dicas que você abriu aí a tua caixinha de Pandora. Todas as coisas mágicas estão aí dentro. Queria te agradecer e dar esse espaço para você fazer suas considerações finais. Val, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Foi, assim, eu venho para cá, para o Amazonsat, com uma alegria imensa, porque eu sei que esse programa é de muita importância para a nossa sociedade. E, principalmente, a sociedade que trabalha com educação. Então, vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que eu puder estar aqui, podem ter absoluta certeza que eu vou estar aqui para contribuir, para dar algo mais para vocês que estão nos assistindo, para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês saiam dos dilemas, principalmente os jovens, saiam dos dilemas, foquem naquilo que vocês querem, façam um planejamento, corram atrás, pesquisem sobre os seus cursos de interesse, conversem com profissionais da área e tenham muito, mas muito sucesso nas suas vidas. Tá? Muito obrigado, Arthur. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 do Amazonsat, pela nossa página do Facebook, também muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até mais!